Sejam bem-vindos a essa videoaula da disciplina de Eletrotécnica do Coutec UFMG. Nessa aula, nós vamos introduzir o conceito de impedância para os elementos R, L e C nos circuitos em corrente alternada e vamos utilizar o conceito já estudado de fasores. Então, como nós já vimos nessa aula sobre fasores, nós temos o problema em análise de circuitos em corrente alternada de representar as variáveis, os sinais que são do tipo variáveis, né, senoidais. E aí a gente viu como fazer essa representação através de uma ferramenta que é o fasor. Então a gente aprendeu a converter a representação da onda senoidal do domínio do tempo para o domínio fasorial. E aí a gente vai usar, em vez dessa representação com a cossenoide, mostrando, explicitando aqui a variável tempo e os parâmetros ômega e θ, né, que é o ângulo de fase, a gente vai simplesmente utilizar um número complexo que mostra somente o valor de pico e o ângulo de fase dessa senoide ou dessa cossenoide. E aí a gente elimina essa informação do tempo, conforme já visto também. E aí a gente vai começar a estudar qual que é o efeito da aplicação de tensões do tipo senoidais em circuitos com três elementos. Elementos resistivos, que nós já conhecemos, os resistores. Elementos indutivos, que nós vamos apresentar, então, que são os indutores. E elementos capacitivos, que também já foram vistos em algum momento nas primeiras disciplinas do curso técnico, mas que agora volta para compor esses circuitos em corrente alternada. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é a análise da relação entre tensão e corrente para um resistor em um circuito em corrente alternada. Então, para o resistor, o que a gente vai perceber? Então, aqui eu coloquei a avaliação, o estudo dessa relação, tanto no domínio do tempo, utilizando a representação da senoide que mostra a variável t, quanto a representação dessa relação no domínio fasorial, para nós conseguirmos enxergar a diferença da utilização desses dois domínios. Então, qual que é o problema aqui? O nosso problema é aplicado uma tensão senoidal V de T a um resistor R, como determinar a corrente IT que circulará entre seus terminais. Então, tá aqui o circuito que nós estamos analisando, é um circuito simples, somente com resistor. O que muda, então, a partir de agora é o tipo de fonte de tensão. Aqui é uma fonte de tensão com variação senoidal, conforme nós já apresentamos. Então, o nosso objetivo é, dada o sinal senoidal de tensão, qual será a corrente que vai circular nesse resistor para esse circuito. Então, a gente vai ver que na análise de circuitos em corrente alternada, a gente vai utilizar as mesmas leis de circuitos, todas elas, que nós já usávamos em circuitos em corrente contínua. Então, o que vai aparecer aqui para a gente, para fazer a análise do resistor, é a lei de Ohm, já conhecida. A lei de Ohm, ela relaciona, então, uma tensão em um resistor, entre seus terminais, e a corrente nesse resistor. E aí a gente sabe que essa relação é dada pela própria resistência. Então, se nós usássemos a representação no domínio do tempo, a gente utilizaria o V de t igual a Vp cosseno de ômega t mais θ zero, tá? Então, esse valor de V de t ele foi dado. E aí, como encontrar o I de t? A gente simplesmente utilizaria a lei de Ohm, isolaria o I R de t, né? O I no resistor aqui, e dividiríamos a senoide por um valor R, que é uma constante. Como fazer, então, essa divisão? Aqui, simplesmente, a gente dividiria o valor de pico, né? O valor de pico Vp dividido por R, e a gente encontraria o valor de pico dessa corrente. E aí, ela seria um IP vezes cosseno de ômega t mais zero, né? O φ aqui é igual a zero.
Então, a gente vê que o resistor, ele provoca um efeito somente na amplitude da onda. Então, olha só, a onda de corrente, ela tem uma amplitude diferente, né, da onda de tensão, que é o Vp dividido pela resistência, mas ela é ainda uma cossenoide com o mesmo ômega e o mesmo ângulo de fase. Então, se a gente representa as duas formas de onda no domínio do tempo, a gente vai ter essa figura. Então, a gente vai ter um VR de T, que é a tensão que foi aplicada, e aí a gente vai... a corrente que nós calculamos, que é esse IR de T, ou I de T, é também uma cossenoide com o mesmo ângulo de fase da tensão. Então, o que a gente observa é que para o resistor ele não provoca defasagem entre as ondas de tensão e corrente. Ele só provoca aqui uma mudança, né, na amplitude dessa onda. Então, a gente diz que essas duas senoides, ou essas duas cossenoides, quando a gente fala senoide, genericamente, né, inclui cossenoides e senoides. Então, essas duas senoides estão em fase. O que significa isso? Elas têm o mesmo ângulo de fase. Ou a defasagem entre elas, a diferença de posição angular, é zero. Ok? Isso a gente fez, então, a análise no domínio do tempo. Agora, quando a gente utiliza a representação fasorial, como que fica essa análise? E aí eu vou mostrar para a gente poder fazer a comparação. Então, aqui eu vou fazer usando a representação no domínio fasorial. Então, como que eu represento essa onda de tensão no domínio fasorial? Essa onda que foi dada, né? Ela tem um Vp, ela é um cosseno de ômega t mais θ igual a zero. Então, o fasor que vai representar a forma de onda de V de t vai ser um número complexo que tem um módulo igual a Vp e um ângulo igual a o θv, né, que é o ângulo de fase dessa onda, que nesse caso é zero. Então, aqui a gente já coloca a representação do V, que é o VR, né, a tensão que está sendo aplicada no resistor, então, no domínio fasorial. Aí, sempre que a gente tiver, então, no domínio fasorial, para achar para escrever, né, a relação entre a tensão e corrente de um resistor ou de um componente qualquer, tanto para o resistor quanto para o L, que é o indutor, quanto para o C, a gente vai usar o conceito de impedância. Então, impedância, quando a gente está trabalhando no domínio fasorial, é sempre a relação entre a tensão fasorial e a corrente fasorial em um elemento. Então, é essa divisão aqui entre tensão e corrente. Então, para o resistor, a impedância aqui, então falando no domínio fasorial, é a própria resistência, não muda em relação ao domínio do tempo. Então, como que a gente faria? Se a gente sabe essa relação, né, essa divisão, essa razão entre VR e IR, fasores, para achar o IR, a gente somente isolaria aqui a corrente, né, na expressão e substituiríamos quem é o VR. Então, olha só, IR, o fasor IR é o fasor VR sobre a resistência. O fasor VR é Vp com ângulo zero, dividido, então, pela resistência. A resistência é um número real, ou a gente pode entender aqui a resistência como um número complexo, né, somente com parte real. Ou seja, se a gente escrever esse número, né, R, na forma polar, então isso é uma coisa importante de se observar. O fasor, ele é um número complexo na forma polar. E aí, para a gente fazer essa divisão, né, entre um número VR na forma polar e um número R aqui, uma constante R, a gente pode entender essa constante R como também sendo um número complexo, porém com um ângulo de fase zero. Ele só tem a componente real, né?
E aí a gente teria uma divisão de números complexos. Como que a gente faz a divisão de número complexo? Na forma polar, a gente divide os módulos e subtrai os ângulos. Então, eu não coloquei aqui, mas o R também é um R com ângulo zero. E aí a subtração ficaria 0 menos 0. O resultado é um número também com ângulo zero. E aí, o módulo desse novo número é um VP sobre R. Então, olha, a corrente que nós encontramos, ela é um número complexo que tem um módulo IP, sendo que IP é o VP sobre R, e tem um ângulo que é 0 graus ou 0 radiano. Se a gente for desenhar representar esses dois fasores de tensão no resistor e corrente no resistor, a gente pode utilizar o que a gente chama de diagrama fasorial. O que é o diagrama fasorial? É uma representação desses dois números, né, do V fasor e do I fasor, como se a gente estivesse, então, no plano complexo. Então, aqui a gente pode imaginar o plano complexo aqui sendo a componente J, né, a parte complexa e a parte real, o eixo complexo ou o eixo real, melhor dizendo. E aí a gente representaria esses dois números no plano, né? E aí essa seta é a seta que liga a origem do plano ao número. Então, o número V aqui, ó, ele tá aqui, ele tem um módulo igual a V de pico, que é esse tamanho em vermelho, e ele tem 0 graus, então ele tá aqui no ângulo igual a 0 graus. Mesma coisa para a corrente no resistor que foi encontrada, ela tem um valor de módulo igual a IP, então ela é um número complexo na forma polar, que tem esse módulo verde aqui, que tem o valor IP, e tá também no ângulo zero. Então, esse I e esse V são os números complexos que representam a tensão e a corrente nesse resistor. Então, aqui, quando a gente compara a representação das duas variáveis V e I, então aqui é V, mas é um V no resistor, né? A gente pode marcar aqui como um VR. Eu coloquei aqui no domínio do tempo, mas a gente pode representar também no domínio fasorial, ou um IR, né? O IR aqui é o mesmo I total do circuito. Então, V o I no resistor. Se nós, então, representarmos no domínio do tempo, a gente vai ter duas formas de onda em fase, sem diferença angular. Aqui, no caso, elas têm são cossenoides com ângulo de fase igual a zero. Na representação no domínio fasorial, a gente usa o que a gente chama de diagrama fasorial. Então, o diagrama fasorial é justamente a representação dos dois fasores no plano complexo. Então, aqui, diagrama fasorial. Então, a gente tem os fasores V, a gente pode representar ou em negrito ou com barra. Então, V, que é um VP com ângulo, nesse caso, do nosso exemplo, ângulo zero. E a gente tem o I, que pode ser representado também com I barra, que é o IP com ângulo de 0 graus. Aqui em volts, aqui em ampere. E aí, isso aqui representado no plano complexo, no plano de Argand-Gauss, é o que a gente chama de diagrama fasorial. Então, o fasor é um número complexo. Olha, o número V, ele está aqui. Ele tem somente parte real, porque o ângulo dele é zero, tá vendo? A parte complexa, a componente complexa é zero. A mesma coisa para o I. Aí a gente tem, então, dois fasores no mesmo ângulo. Então, a gente vê que são dois fasores, que são duas variáveis em fase, né? A mesma coisa que a gente observa aqui, a gente observa aqui. Então, para qualquer ângulo que eles estivessem, né? Se eles estivessem no mesmo ângulo, não sei, talvez aqui um I e um V qualquer, né?
a gente falaria que a gente tem dois fasores aqui, duas variáveis em fase, observando também pelo diagrama fasorial. Para o resistor, isso sempre vai acontecer. A tensão, ela no resistor, né, o VR, sempre vai estar em fase com a tensão, com a corrente IR, que é a corrente do resistor, ok? Então, o resistor tem essa propriedade, ele não defasa as duas formas de onda, tudo bem? Bom, o nosso próximo elemento que aparece nas nossas análises de circuito em corrente alternada é o indutor. O indutor é aquele elemento que nós chamamos também de bobina, né? Que é um fio enrolado em torno de um núcleo ferromagnético. Então, o indutor ele tem essa cara, ele pode ser, ele pode ter um núcleo cilíndrico, um núcleo helicoidal, enfim. E ele pode aparecer assim encapsulado também com, né, como um elemento de circuito, um componente encapsulado como um resistor que a gente conhece em eletrônica. Então a gente vai ver com mais detalhes as propriedades físicas desse indutor, vamos fazer uma revisão. Ele pode, os elementos indutivos, eles compõem motores elétricos, a gente tem aqui a representação de motores, compõem os transformadores de potência também, os transformadores em geral, e são elementos muito importantes no armazenamento de campo magnético. Então, eles trabalham com campo magnético. A gente vai ver suas propriedades com mais detalhes. Então, esse elemento, ele funciona, né, digamos assim, em corrente alternada. Então, se a gente aplica a corrente contínua ou a tensão contínua no indutor, após o regime transitório, esse indutor ele se comporta como um fio de impedância igual a zero. Então, como um curto-circuito mesmo. Somente em corrente alternada que nós vamos poder, ele vai poder ter os efeitos que a gente vai encontrar e que vão ser importantes para o funcionamento, inclusive, desses componentes, motores e transformadores. Aí a gente vai ter, de fato, as propriedades de armazenamento de campo, enfim. Então, eles aparecem, né, o estudo deles é feito em corrente alternada, por isso que a gente vai, por isso que a gente tem muito interesse também de compreender as relações de tensão e corrente para esse elemento de circuito que é o indutor, que são as bobinas. Bom, para a análise do indutor, a gente vai considerar o mesmo problema. A gente vai aplicar uma tensão senoidal V de T a um indutor de indutância L. A indutância sempre a gente representa com a letra L e ela é medida através da unidade Henry, que tem um símbolo H. E aí a gente está aplicando V de T numa indutância L e precisamos determinar a corrente I que vai circular nos terminais dessa bobina. Então, aqui a gente tem a ilustração do nosso problema, uma fonte V de T senoidal, então esse aqui é o sinal que representa a variação da tensão, sendo aplicada a uma bobina. Então, a gente tem um símbolo aqui do indutor, ele é um indutor L, né, de indutância L e Henrys, a gente não colocou os valores aqui. E aí a gente quer saber, então, aplicando essa tensão da fonte, ela aparece aqui nos terminais do indutor, então o V é o próprio VL, portanto, e a corrente total é a corrente do indutor, que é a corrente IL. Então a gente quer descobrir quem é essa corrente, e a gente vai fazer isso tanto no domínio do tempo quanto no domínio fasorial. Então, se nós fizermos a análise para o circuito com indutor no domínio do tempo, a gente vai lançar mão da relação de tensão e corrente no indutor no domínio do tempo. Então, essa relação é dada por essa expressão. O VL de t é igual a um L vezes a derivada da função IL.
E aí, se a gente quiser isolar o IL nessa expressão, a gente vai ter que usar a função contrária da derivada, que é integral. Então, para achar o IL, a gente deve fazer 1 sobre IL integral de VL dt. Então, isso aqui é a expressão que descreve o fenômeno, né? Descreve o comportamento de uma tensão dada uma corrente indutor e vice-versa. E aí, para descrever esse comportamento no domínio do tempo, para associar as duas variáveis, V e I, a gente tem que usar a nossa mão de uma operação em termos de derivada ou integral. Então, veja que já vai ficando mais complexa a nossa análise de circuitos quando aparece o elemento indutivo. A gente já precisa fazer o cálculo de uma derivada ou de uma integral, né, no nosso caso aqui, porque a gente tem a tensão e quer saber a corrente. Então, isso já vai exigindo uma matemática mais complexa. Então, para calcular a integral aqui, né, a gente faria a integral da função cosseno, e aí a gente teria uma função seno, e aí aplicaríamos as regras de integral, que eu não vou explicitar aqui, né? Mas, e a partir dessas regras, a gente encontraria o IL no domínio do tempo. O IL seria um IP, sendo que o IP é esse módulo de VP sobre o ômega L. Então, isso aqui ele aparece como resultado da aplicação da função integral, né? Então, o IP é dado por essa divisão, VP sobre ômega L, vezes cosseno de ômega t menos 90 graus. Então, quando a gente aplica a função integral, a gente acha uma outra função que é um cosseno defasado de 90 graus. Então, isso aqui é resultado da aplicação da função integral ou derivado. Então, o que a gente vê é que, como resultado, portanto, se a gente tem um VL, né, aplicamos um VL, que é um VP cosseno de ômega t mais zero, né, que não está explicitado, mas é a mesma tensão que a gente estava falando antes, que é essa tensão com zero, com ângulo de fase igual a zero. Então, se a gente aplica essa tensão, aparece nos terminais do resistor, aparece entre aspas, né? Produzida uma corrente L que tem essa, que é representada por essa expressão, IP cosseno de ômega t menos 90 graus. Então, o que aconteceu aqui? O indutor, o elemento indutivo, ele provoca uma defasagem entre as ondas de tensão e de corrente. Então, se a gente perceber aqui, olha, a onda de corrente, ela está atrasada de 90 graus em relação à onda de tensão. Tá vendo que aqui a gente tem um ângulo de fase de menos 90 e aqui a gente tem zero? Então, se a gente estiver comparando a corrente em relação à tensão, ela está atrasada de 90 graus. Como que a gente vê isso aqui no gráfico no domínio do tempo? Se a gente pega o instante de tempo zero, olha, a onda de tensão é a vermelha, ela está lá no pico e já vai começar no próximo instante a descer para atingir o zero novamente. A onda de corrente não, ela está no zero e vai no próximo instante começar a subir para atingir o seu pico positivo. E aí a gente sabe que, né, a cada caminho aqui de um zero para um valor de pico, essa onda está percorrendo 90 graus no círculo trigonométrico. Então, quer dizer que a onda de tensão está 90 graus adiantada lá no círculo trigonométrico em relação à corrente. A gente vê isso aqui justamente fazendo a comparação entre os ângulos de fase das ondas. E aí a gente pode ver que a corrente ela vai estar atrasada da tensão de 90 graus, ok? E aí, nós podemos representar no mesmo gráfico as duas ondas para poder fazer essa comparação. Bom, terminada a análise no domínio do tempo, a gente vai fazer a mesma análise do mesmo circuito, agora usando a representação fasorial. Então, em vez de usar
as formas de onda no domínio do tempo, com essa expressão no domínio do tempo, a gente vai usar a representação em termos de fasor, ou do número complexo, né, que a gente sabe que é o fasor. E aí, o que a gente precisa usar nesse caso é a impedância, novamente a relação entre o fasor V e o fasor I para esse elemento que é o indutor. E aí, essa relação entre fasores, ela é dada por esse número complexo. É um J vezes ômega L. Então, observem a diferença da relação entre tensão e corrente no indutor, no domínio fasorial. Então, aqui a gente tem somente uma multiplicação ou divisão, né, de números complexos. Como é diferente do domínio do tempo. No domínio do tempo, a gente tem uma relação que envolve derivada e integral. Então, observem que no domínio fasorial, a conta que a gente precisa fazer para achar a corrente, né, no nosso caso, é simplesmente pegar a tensão e dividir por um número complexo, que é o J ômega L. Então, essa relação ela é convertida numa operação muito mais simples no domínio fasorial. E aí, simplesmente a gente vai usar uma divisão de números complexos. Então, como que a gente faz isso? Então, explicitando aqui o IL, a gente vai pegar o VL e dividir pela impedância. Essa impedância é dada por J ômega L, que é um número complexo na forma retangular, porque aqui está aparecendo a componente J. Então, a gente vai dividir o fasor de tensão, que é um número complexo na forma polar, por um número complexo na forma retangular. Como que a gente faz isso? A gente vai ter que converter essa representação retangular para a representação polar. Como? Observem que esse número ele só tem a componente complexa. Quem que está multiplicando o J? É o fator, né, ômega vezes L. Então, a componente complexa é o ômega L. Então, só para ilustrar a representação desse número, a gente tem que o ZL é um J ômega L. Isso aqui está na forma retangular. É como se a gente escrevesse 0 mais J ômega L. E aí, se a gente observar no plano complexo esse número, onde que ele está? Ele tem somente a componente complexa. Ele está aqui, olha. Se a gente fizer o desenho, representando aqui esse número Z, ele vai ter somente uma componente complexa que tem esse tamanho, ômega L. Porque no eixo real, ele não tem componente. Então, aqui é o eixo o eixo complexo. Então, esse número Z, ele está aqui, ele é representado por esse ponto. Então, qual é o ângulo? Como que a gente representa esse número? Então, a gente vai colocar aqui o módulo desse número, que tem exatamente esse tamanho de ômega L. E aí, a gente consegue enxergar que o ângulo que esse vetor, que esse módulo faz com a referência de 0 graus, que é o eixo dos reais, né, dos números reais, é 90 graus. Então, como que a gente escreve esse número na forma polar? Então, o ZL na forma polar ele tem um módulo igual a ômega L e tem um ângulo igual a 90 graus, ou π sobre 2 radiano. Essa relação, para qualquer elemento, tá? Essa relação que a gente chama impedância, que é a razão entre o fasor V do elemento e o fasor I do elemento, ela é sempre dada em ohms. Então, a impedância é sempre dada em ohms. Então, a gente tem aqui ZL igual a ômega L com ângulo de 90 graus ohms. Aqui a mesma coisa, ok? Então, por isso que a gente, quando for fazer uma divisão com esse número ZL, a gente tem que escrever na forma polar.
Bom, tendo entendido isso, a gente vai voltar aqui para os nossos cálculos. Substituímos, então, a forma retangular de ZL por sua forma, a forma retangular por sua forma polar. E aí a gente tem uma divisão de números complexos. Novamente, a gente vai dividir os módulos e subtrair os ângulos. Então, o módulo resultante dessa variável que a gente está calculando vai ser o módulo do de cima, né, do numerador, sobre o módulo do denominador, então VP sobre ômega L, e o ângulo resultante vai ser o ângulo do de cima menos o ângulo do de baixo, então vai ser 0 menos 90 graus. E aí a gente vai ter um IL que vai ser IP com ângulo de 0 menos 90 graus, que é menos 90 graus, ok? E aí, esse número, esse fasor, a gente pode, os dois fasores, né, de tensão e de corrente no indutor, nós podemos representá-los no diagrama fasorial, que é a representação do plano complexo. E aí a gente vai ter que o VL, olha, se a gente representa, normalmente é usada essa representação, sempre colocando o IL no 0 graus, mas se a gente for representar o número do jeito que ele aparece na conta, ou seja, o número original, a gente vai ter um VL que está no 0 graus e o IL que está com um ângulo de menos 90 graus. E aí a gente observa a defasagem entre eles. A gente vê que a tensão está adiantada de 90 graus em relação ao fasor corrente, ok? Essa defasagem ela pode ser observada aqui também. Isso aqui foi só um giro que a gente fez com o diagrama, mas que mostra a defasagem entre os fasores da mesma forma. Isso aqui é muito utilizado também, porque coloca-se um padrão, né, de colocar sempre a corrente no 0 graus. Mas, por que isso pode ser utilizado? Porque o que interessa mesmo para a gente, vocês vão perceber com o tempo, é a defasagem entre os vetores, ou os fasores, e não exatamente qual que é o ângulo de fase de um e qual que é o ângulo de fase de outro. Okay? Então, se a gente consegue ver a defasagem, tá ok. O nosso diagrama fasorial está cumprindo a sua função. Bom, aqui a gente tem a representação do nosso resultado, tanto no domínio do tempo quanto do domínio fasorial, e a gente tem, então, o gráfico comparando aqui, mostrando a defasagem angular que a gente pode observar no domínio do tempo, né, de 90 graus, como a gente analisou anteriormente, mas também aqui a defasagem mostrada no domínio fasorial. Observem que aqui a gente tem o fasor V correspondente a... Aqui a gente pode pôr VL, né? Que é justamente a tensão no indutor e a corrente no indutor. Então, esse fasor corresponde a essa onda de tensão e esse fasor IL corresponde a essa forma de onda de L. Aqui tem um erro que é menos 90 graus. Bom, corrigido aqui, então a gente tem um IP cosseno de ômega T menos 90, então essa forma de onda sendo representada por esse fasor, ok? E aí, a defasagem aqui mostrada como essa diferença de posição angular entre os fasores V e I. Observando, então, que o V está adiantado de 90 graus do fasor I. Bom, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou passar aqui rapidamente pela análise do circuito com o capacitor, o circuito capacitivo puro, né, somente com uma fonte de tensão e um capacitor. A gente também vai ver novamente as características desse elemento. O seu uso como filtro já foi estudado anteriormente, porém agora a gente vai aplicar uma tensão senoidal nesse elemento. Lembrando que em corrente contínua, se nós aplicarmos um VCC no capacitor, ele se comporta como um circuito aberto. Então, a sua impedância fica infinita para a situação de tensão VCC. Portanto, a gente consegue analisar melhor os efeitos desse elemento aqui em regime permanente, né?
com a situação da alimentação em corrente alternada. Então, em corrente alternada, o que a gente tem? Nós vamos ter uma relação também no domínio do tempo para esse elemento, entre sua corrente e sua tensão no domínio do tempo, dada também por uma derivada, e aí a gente vai ter um processo parecido, tá? Aqui é o mesmo problema, a gente está aplicando a mesma tensão no capacitor, e aí se a gente resolve essa derivada, lembra que no indutor era uma integral? Então, olha só, vamos comparar a relação entre IL e VL, era dada por uma integral. Aqui, o IC se relaciona com o VC através diretamente da função derivada. E aí, se a gente aplica a derivada na expressão da tensão, a gente encontra um IC, aqui tá com um pequeno erro de digitação, aqui é IC, a gente vai encontrar um IC de IP cosseno de ômega t mais 90 graus. Então, antes a gente encontrou um IL de menos 90, aqui a gente vai encontrar um IC de ômega t mais 90 graus. Então, nesse caso, o capacitor ele faz com que a sua corrente esteja adiantada de 90 graus em relação à tensão, a tensão que foi aplicada. E aí a gente pode observar isso na análise das curvas no domínio do tempo. Aqui a gente tem a mesma tensão e agora a função da corrente representada aqui. Se a gente pega no instante de tempo zero para analisar a defasagem, a gente vai ver que, olha, a tensão ela já está lá no pico e vai começar a descer para atingir o zero novamente. A corrente ela já passou pelo pico positivo, está no zero no instante de tempo zero, né? Então ela já chegou no zero depois do pico positivo, coisa que a vermelha ainda vai fazer. Então a gente vê que elas têm uma defasagem de 90 graus. A onda de tensão estando adiantada em relação à onda de corrente, no caso do capacitor. Para o domínio fasorial, a gente vai usar a expressão novamente da impedância. E a impedância do capacitor, essa relação entre VC e IC, é dada por esse número complexo, que é 1 sobre J ômega C. E aí a gente pode escrever também o ZC, né, que é a impedância capacitiva, nesse formato aqui. Se a gente multiplica em cima e embaixo por J, né, para o J poder ficar no numerador, a gente vai ter essa expressão menos J multiplicando aqui um termo que é 1 sobre ômega C. E aí a gente vai chamar esse ômega C de reatância capacitiva. Reatância capacitiva é o número, é a componente que está multiplicando o J. Então, a reatância capacitiva é a componente aqui da impedância ZC capacitiva. A gente pode também fazer isso para o indutor. Se nós olharmos a expressão do indutor, a gente tem um ZL que é J ômega L, e aí a componente que multiplica o J é esse ômega L. Então, o ômega L a gente pode chamar de XL. O XL é a reatância indutiva. No próximo momento, a gente vai destacar essas reatâncias. Então, ela é a componente que multiplica o J, tanto no ZC quanto no ZL. Então, a gente pode escrever o ZC tanto nesse formato quanto nesse, tanto faz, tá? E aí, a gente vai fazer, no domínio fasorial, a gente vai usar essa relação. E aí, vamos fazer a mesma análise que a gente fez com o indutor. Vamos aplicar um VC igual a VP com um ângulo de 0 graus. E aí, para achar a corrente no capacitor, a gente vai dividir essa tensão pela impedância ZC. E aí, a gente simplesmente substitui esse número complexo aqui. E aí, fazemos o mesmo procedimento. Convertemos essa informação desse número que está na forma retangular para a forma polar. E aí, a gente vai ter... se a gente converte primeiro para essa expressão com o J no numerador, fica mais fácil. A gente vai ter menos JXC, ok? E aí, quando a gente coloca na forma polar, a gente vai ter
um J ômega C multiplicando aqui, né, que é convertido em ômega C com ângulo de 90 graus, ok? Fazendo então a multiplicação, a gente multiplica os módulos e soma os ângulos, e aí, portanto, a gente vai ter um IC que tem um módulo que é dado por VP vezes ômega C, e um ângulo que é a soma de 0 com 90 graus. Então, o IC tem o ângulo final aqui de 90 graus. Então, a gente vê pelo diagrama fasorial também que o I, a corrente no capacitor, está adiantada em relação à sua tensão. Então, a gente pode também novamente colocar a corrente na referência do 0 graus e ver e poder observar que a tensão ela está aqui para baixo, 90 graus. Colocar a corrente na referência de 0 graus, como está mostrado aqui, e não certinho como aparece o fasor no resultado da conta, serve para que nós possamos comparar um efeito com outro, um circuito com outro, um elemento com outro. Então, se a gente coloca todas as correntes no zero, a gente consegue ver que, né, claramente a tensão aqui do capacitor para baixo e a corrente do indutor, olha, se a gente voltar lá na nossa representação, a gente vai ver que a tensão do indutor está adiantada em relação à corrente no indutor. Então, a gente consegue comparar melhor um elemento com o outro quando a gente coloca todas as correntes, né, na referência aqui do 0 graus, para poder observar a defasagem entre eles. Então, existe aqui uma observação sobre o conceito de reatância, que é expressada pela letra X, pode ser uma reatância capacitiva, um XC ou um XL, ela é um módulo da impedância dos elementos de circuito. A gente pode entender também como um módulo. Então, se a gente olhar tanto para o número na forma retangular quanto na forma polar, o seu módulo, né, é o que a gente chama de reatância, ok? Então, aqui a gente tem uma tabela resumindo esse comportamento. E aí a gente vê o comportamento para cada elemento. Para o resistor, a gente viu que a corrente sempre vai estar em fase com a tensão. E aqui tem a unidade da grandeza, né, resistência dada em ohms. A gente tem a relação no domínio do tempo, então para o resistor é a própria lei de Ohm no domínio do tempo. E a relação fasorial, que é a impedância. Aqui a impedância ZR é o próprio R, que é o fasor VR sobre a corrente IR. Para o capacitor, a gente viu que a corrente está adiantada da tensão em 90 graus. O capacitor a capacitância é dada em Faraday. A gente tem a relação no domínio do tempo e a relação no domínio fasorial. Ela não está aqui explícita, mas ela está explícita aqui embaixo, olha. Para o capacitor, o nosso ZC é 1 sobre J ômega C. Se a gente expressar o ZC na forma polar, a gente vai ter, né, como se a gente convertesse esse número, né, já destacando o XC, desculpa, na forma polar, como que a gente converte essa representação para a forma polar? Tá vendo que o número é um menos JXC? Então, ele tem somente componente complexa, mas a componente complexa, ela está no eixo menos J. Então, ela está com um ângulo de menos 90 graus em relação à origem. Por isso que quando a gente escreve o ZC na forma polar, ele é um XC, que é o seu módulo, né? O componente aqui, que multiplica o J, com um ângulo de menos 90 graus. Para o indutor, a gente tem o ZL igual a J ômega L, e na forma polar é o XL, né, que é o módulo aqui dessa impedância, com ângulo de mais 90 graus. Aqui, a gente vai ver mais para frente o conceito de impedância genérica, mas voltando a esse quadro, a gente teria então ainda a relação para o indutor, corrente atrasada em relação à tensão, conforme nós vimos. A indutância é dada em Henry, aí a gente tem também a comparação da representação no domínio do tempo
com a representação fasorial que está explícita nessa parte aqui da tabela, ok? Mais uma notação aqui aparece, notação de fasor, a letra maiúscula com um pontinho em cima. Isso pode também representar um fasor, uma variável fasorial, ok? Então é isso, nessa aula a gente viu então o conceito de impedância e as relações entre tensão e corrente para os três elementos de circuito aqui, o resistor, o capacitor e o indutor. Então é isso, muito obrigada e até a próxima aula.